A paz do Senhor, irmãos! Hoje nós vamos à última matéria de Cristologia. Lembrando que hoje nós estaremos estudando a encarnação de Cristo, a sua manifestação em carne. Para que isso acontecesse, Jesus precisou se esvaziar dos seus atributos: onipotência, onipresença, onisciência. Mas Jesus mantém a sua essência. É o que nós iremos ver hoje. Em João 6,41 diz: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Em João 8,12 diz: Eu sou a luz do mundo. João 10,7 eu sou a porta. João 10,11 eu sou o bom pastor. João 11,25 eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1 eu sou a videira verdadeira. Nós temos aqui um relato do ministério de Jesus. Agora vamos analisar a sua natureza física. Já estudamos quem ele é espiritualmente, já estudamos o seu ministério. Vamos pensar um pouco agora na parte humana de Jesus. Interessante lembrar que há indicações claras na Bíblia de que Jesus era uma pessoa plenamente humana, sujeita às limitações comuns à raça humana, porém sem pecado. Outro ponto importante sobre a sua concepção: ela foi pelo Espírito Santo. A vida de Maria foi uma vida pura, foi uma vida natural, foi uma mulher escolhida por Deus para fazer parte desse projeto. Nascimento de Jesus foi algo fantástico. Como nós podemos compreender essa parte, então? De que não houve uma relação sexual e houve a formação de um ser. Muito simples. Isso foi promovido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. É importante lembrar que os humanos têm relações íntimas, relações sexuais, sim. Porém, você já parou para pensar que uma criança não se forma no ventre simplesmente por acaso? Isso é obra das mãos de Deus e a Escritura deixa isso muito claro. Então, o próprio Deus foi que fez com que houve esse desenvolvimento no ventre de Maria. Vamos então lembrar que Jesus desceu do céu e sim nasceu de uma mulher, passando por todas as fases de uma criança normal. Cresceu em sabedoria e estatura, isso está em Lucas 2,52. Quando você estuda a Escritura, você percebe que não há muitos detalhes de Jesus quando criança. Nós temos o relato do seu nascimento até os 2 anos, quando Herodes falou sobre matar as crianças. E depois nós temos Jesus já no templo, perto dos 13 anos, e depois nós temos o seu ministério. Os escritores optaram por se deter no ministério de Jesus, já que esta é a causa de ele se tornar humano. Importante lembrar também: Jesus de fato foi visto, foi tocado pelas pessoas à sua volta. Não era um espírito em forma humana, nem um fantasma, mas um homem real. A ponto de Tomé só acreditar em sua ressurreição após tocá-lo. Aqui já é um fato após a ressurreição de Jesus, quando Tomé ficou indeciso se realmente era Jesus ou não. Então Jesus permitiu que Tomé o tocasse e assim ele teve convicção então de que era Jesus ressuscitado já num corpo glorificado. Nós temos também relatos da morte de Jesus, Lucas 23:46, João 19, do 33 ao 34, dentre outras referências. Só morre quem é humano. Lembre que Jesus é Deus, ele não era Deus, ele é Deus, ele sempre foi, viveu como humano. E dentro da parte humana, ele vai ter as mesmas reações que nós humanos temos: fome, sede, cansaço, morte natural, tudo o que acontece na nossa vida natural.
Vamos analisar agora a sua natureza psicológica e intelectual. Jesus sentia emoções. Mateus 9:36, 14:14, 15:32, 20:34. Ainda que sentir emoções não seja uma prova da humanidade de Jesus, uma vez que Deus também se emociona, elas demonstram a plena humanidade de Cristo, como também deixam claro reações tipicamente humanas. Olha só. Mateus 26:37, Jesus sentia tristeza e angústia. João 15:11, sentia alegria. Marcos 13:5, sentia indignação. Mateus 21:12, ira. Marcos 6:6, Lucas 7:9, Jesus surpreende-se. Jesus se mostra genuinamente surpreso perante a fé do centurião e se admira da incredulidade dos habitantes de Nazaré. Aqui nós temos um sentimento muito comum a nós humanos, o fato de surpreender-se. Uau, aconteceu isso mesmo? Jesus tem essa reação totalmente natural quando ele percebe a fé daquele homem, do centurião. E também no caso da incredulidade das pessoas. Poxa, Jesus é o Filho de Deus, está entre as pessoas, se revelando de uma maneira fantástica, e tem pessoas que não compreendem quem é Ele. Os seus pensamentos, o seu entendimento está obscurecido. Isso aqui é muito interessante. Sente-se atormentado. Marcos 14:33. No Getsêmani, Jesus foi tomado de grande angústia e pavor. Estava em conflito íntimo. Nós temos aqui o sofrimento de Cristo que antecede a sua morte. E Jesus sente aquela agonia, aquela pressão sobre ele. Claro que ele estava, não apenas a morte natural de uma pessoa, mas estava todo o pecado da humanidade sobre ele, a pressão espiritual. Porque ainda que as pessoas não compreendessem, os demônios sabiam o que estava acontecendo ali. Os demônios sabiam que era o Filho de Deus. E ainda que muitos não creram, os demônios sabiam. Os demônios não precisam crer, eles sabem que Jesus iria morrer para redimir as almas humanas e Jesus iria ressuscitar. Então, no mundo espiritual estava acontecendo um alvoroço e tudo isso vem sobre Jesus. Por isso que a agonia, a pressão é tão grande que ele chega, então, a dizer, se possível, passa de mim esse cálice, e posteriormente ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sentimentos naturais. Enfim, em João 11, do 33 ao 38, também Jesus comove-se e chora. Mesmo sabendo de antemão que Lázaro havia morrido, Jesus é tomado de comoção e chora ao ver a tristeza ao seu redor e a triste realidade humana da morte. Por que Jesus chorou? Tem muitas especulações aqui. Alguns dizem que foi pela incredulidade do povo, outros dizem que foi porque era amigo de Lázaro. O que importa, como estamos falando de emoções, que nós vemos o choro, a lágrima. Ela é uma expressão do interior. Por que nós choramos? Já para pensar? A gente chora ou de alegria, ou de tristeza, ou de ansiedade. Alguma coisa está acontecendo dentro de nós. E falando de comoção, Jesus tem essa exteriorização de sentimentos. Vamos agora ao caráter intelectual de Jesus. Seu conhecimento era superior aos dos homens, claro, em termos intelectuais. Jesus possuía um conhecimento que se destacava em relação aos dos outros homens. Ninguém na história humana disse palavras tão belas, de grande profundidade e maior alcance. Não só isso, Jesus deu claras demonstrações de um conhecimento além da capacidade humana. Sabia o que pensavam seus amigos e inimigos. Lucas 6 e 8, 9:47. Conhecia coisas sobre o presente. No caso, Jesus sabia que Lázaro estava morto. Então ele conhecia o que estava acontecendo no presente. Conhecia o passado. Lembra do fato da mulher samaritana? Jesus disse, você teve tantos maridos, mas nenhum é teu. Como que Jesus sabia o passado dela? E aí, no caso também de Pedro, quando Jesus disse, você vai me negar. Então aqui nós temos 3 exemplos de situações que Jesus tinha conhecimento
passado, presente e do que iria acontecer. Lembre-se que eu estou falando da encarnação de Jesus, em que ele vive como humano, mas que ele não perde a sua essência. Quanto ao caráter religioso, participava regularmente dos cultos nas sinagogas, Lucas 4,16. Era seu costume ensinar nas sinagogas e visitar e participar dos cultos no templo. Aqui tem algo muito interessante, porque Jesus frequentava, participava dos cultos. Ele poderia só fazer a missão dele e andar pela Palestina. Não, ele segue os princípios. Qual é a diferença da sinagoga para o templo? No templo aconteciam os rituais, as oferendas, o sacrifício, e isso acontecia somente no templo. Nas sinagogas aconteciam encontros regulares onde as pessoas liam os pergaminhos, a Torá, a Tanakh, onde elas estudavam, onde elas aprendiam muitas vezes a ler, elas entoavam cânticos, poderia até funcionar como escolas, algumas sinagogas. E Jesus está frequentemente nessas reuniões. Por isso que em uma dessas reuniões se cumpre a profecia de Isaías, quando Jesus abre o pergaminho e lê: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. E então se cumpre o que o profeta havia profetizado. É em um dia comum na sinagoga. Outro ponto. Mantinha uma vida de oração. Lucas 6:12, 22:41, João 6:15. Em várias ocasiões, os discípulos viam Jesus sair para orar, sozinho ou em grupo. Como Deus, ele não precisa orar. Como humano, ele precisa. E eu acho tão lindo porque Jesus não precisa orar. Mas ele nos deixa o exemplo da nossa humanidade, da nossa dependência, da nossa carência de ter um relacionamento diário, contínuo com o nosso Criador. Vamos agora às provas da divindade e nascimento de Jesus Cristo. Nós temos o fato de Jesus nascer de uma virgem foi predito no Éden, já estudamos isso, Gênesis 13:15, também pelos profetas. Marcos silencia sobre esse ponto porque inicia seu evangelho com o ministério público de Jesus. João não registra pelo fato de já ter sido isso constatado por inteiro nos primeiros evangelhos. Mas nós temos dois que irão relatar. Mateus. Quando você abre Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Lembrando que ali está a sua linhagem, a sua descendência. E Lucas, também, como Lucas era médico, ele relata o nascimento de Jesus de uma forma peculiar. Já que ele é médico, então ele tem uma outra visão e ele acaba detalhando, acaba colocando alguns detalhes muito bonitos sobre o nascimento de Jesus. A influência sobrenatural do Espírito Santo é que tornou possível a geração de Jesus no ventre de Maria, isso nós sabemos. Vamos agora, então, à vida de Jesus, já no âmbito geral, quando ele já estava crescido. Ele ensinou como nenhum outro, João 7,46. O ensino de Jesus era original, não se baseava na autoridade dos outros, e sim na sua identidade como Deus. Porque as pessoas diziam, ele ensina com autoridade. Jesus não usa argumentos e ideias de ninguém. Ele é o próprio Deus. Ele é a encarnação. Ele é a sabedoria. Ele é a revelação de Deus. Eu só imagino como era ouvir Jesus. Se hoje nós ouvimos pessoas com boa oratória, retórica e eloquência, e nós sabemos que o conhecimento ele não é nosso, o conhecimento é compartilhado. Tudo que você sabe, claro, teve a tua experiência de vida, mas você aprendeu com alguém, com os mais velhos, você leu. A Bíblia é o principal livro mais vendido no mundo, dentre outros livros bons, nós estamos sempre aderindo e aprendendo. Jesus não precisa de fonte externa. Tudo que ele ensina flui com graça, com poder, com unção, com sabedoria. Por isso que as pessoas ficavam admiradas. E eu fico mais admirada ainda de quem ouviu Jesus
mas não o reconheceu. Bem, Jesus ensinava como ninguém. Na questão do ensino, muito fantástico, as mulheres e crianças eram negligenciadas nessa parte. Então Jesus discipula as mulheres, conversa com as mulheres, Jesus ensina, dá atenção para as crianças. Claro que isso acabou atraindo a ira, a fúria dos judeus, porque Jesus estava indo contra a cultura. Dentro desse ponto aqui nós aprendemos o quê? Quem trouxe a liberdade para a mulher não foi, no decorrer da história, os movimentos feministas que se levantaram. Foi Jesus. Basta você olhar para a Bíblia. Quem enfrentou a cultura da sua época e nos trouxe essa abertura. Por isso que as mulheres no cristianismo hoje, elas são livres para atuar. O governo da igreja, dentro da nossa linha, é masculino. Mas as mulheres desempenham o seu trabalho. Por causa de quem? Jesus Cristo. Jesus ensinou acerca de Deus, de si mesmo e acerca do homem. Quando Jesus fala de Deus, ele revela o Pai, a sua essência, o seu governo, o seu poder. Aí Jesus fala dele como Filho de Deus, como caminho, como porta, como nós já estudamos. E aí Jesus fala a respeito do ser humano. O ser humano parece simples, mas o ser humano é cheio de inquietações interiores. Por isso que nós temos tantas linhas de pensamento ideológicas, filosóficas na nossa época, que são frutos da inquietação humana. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual é o propósito de vida? Existe Deus? Não existe? São os argumentos e as inquietações da alma. E Jesus, conhecendo tudo isso, ele fala sobre o homem, ele ensina sobre o homem. Quando eu falo homem, eu falo no sentido geral. Eu falo do gênero humano, homem e mulher. Então Jesus é fantástico, revela o Pai, se revela a si próprio e assim nos guia como ser humano no caminho da eternidade. Também temos as maravilhas que Jesus operou. Se cumpre aquele fato lá, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra dos discípulos? Estavam atemorizados porque houve um grande vento, uma tempestade, as ondas tal. E Jesus se levantou e disse, ei, fica quieto, mar, se acalma, vento. E tudo se acalmou. Então eles ficaram maravilhados. Esse ser humano que estava entre eles com a sua essência divina, atuando no mundo espiritual, no mundo físico, atuando na natureza. Ou seja, ele tem o governo em todas as áreas do universo. E ele mostrou isso claramente para os discípulos. A infância de Jesus. O apóstolo Paulo afirma que o nascimento de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus não nasceu aleatoriamente. O mundo físico, natural e espiritual estava preparado para esse evento, para esse acontecimento. Quando você olha a história, desde a língua falada na época, a propagação de novas ideias da época, as estradas em que o império tinha produzido para que houvesse uma maior facilidade para as pessoas se locomover, automaticamente levar as ideias. Não existia tecnologia na época, hoje existe, então era tudo de modo mais simples e difícil, mas o mundo atual da época em que Jesus nasceu, estava preparado para o recebê-lo em todas as áreas. É interessante lembrar também que no mundo judaico, não é só a identidade de sangue, mas também a identidade genealógica, jurídica, que conta e que indicam a identidade de destino passado e presente do futuro. Para Mateus, Jesus é o herdeiro de todas as promessas feitas por Deus ao seu povo, de Abraão a Davi e renovadas depois do exílio. Não começou com a encarnação, já estudamos isso, começou no Éden. Depois com o chamado de Abraão, depois com o ministério de Moisés, de Josué, dos juízes, da monarquia, dos profetas, dos sacerdotes, até que chegou o momento da encarnação. Perceba a preparação
de geração em geração para que esse momento acontecesse. O povo de Deus também é um instrumento concreto para que a graça de Deus se manifeste e chegue a todos os homens. Qual é a função da igreja, então? Após todo esse processo que estudamos, Jesus encarnou, depois morre, ressuscita, é assunto ao céu, o Espírito Santo vem, sela a igreja no dia de Pentecostes e a partir dali nós temos a pregação do Evangelho. Eu e você, como igreja, entramos nesse contexto. Perceba que nós, na nossa simplicidade, nós fazemos parte de um grande projeto que é a pregação dessa maravilhosa palavra da graça do Senhor Jesus Cristo. Importante lembrar também, ele veio para todos, mas justamente em Jerusalém encontrou resistência. Jesus acabou encontrando entre o seu povo. Por isso que a igreja acabou entrando nesse contexto de salvação pela rejeição do povo judeu, então nós tornamos co-herdeiros da promessa. Interessante lembrar que após o nascimento de Jesus, perto dos seus 2 anos, os magos vêm e acontece o episódio em que Herodes pergunta para os magos, ele quer saber onde está Jesus, porque o objetivo dele não é adorar a Jesus. O objetivo dele é matar Jesus, porque no entendimento de Herodes, Jesus iria destroná-lo. Ele não tem noção de que o reino de Jesus é um reino espiritual e não apenas um reino físico. Bem, então aos seus 2 anos ele promove um massacre. Jesus é levado então pelos seus pais para o Egito. Posteriormente eles retornam quando Herodes já estava morto. Então você percebe uma grande hostilidade aqui por causa de Jesus Cristo. Outro ponto importante, a circuncisão. A circuncisão para um judeu era fundamentalmente o rito mediante o qual o israelita ficava incorporado ao seu povo. Gênesis 17, Atos 7 e 8. Todo judeu deveria ser circuncidado. E Jesus passou por esse processo. Posteriormente também foi apresentado no templo, como era costume da lei judaica. A submissão de Cristo à lei jamais deve ser lida de um modo puramente exterior. Ele é o cumprimento da lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, mas Jesus cumpriu a lei na sua essência. Segundo, a apresentação de Jesus aconteceu no templo e reúne 2 prescrições legais diferentes que eram na legislação do tempo de Jesus bem distintas. Primeiro, a lei da purificação, referente à mãe que dera à luz a um filho, e a outra era a lei do primogênito, ou seja, a mulher tinha que passar pelo período de purificação para depois poder se apresentar ao templo. Não é como nos nossos dias que uma mulher tem um filho e já pode frequentar o templo. Também tem, segundo a primeira prescrição, a parturiente depois do nascimento tanto do primeiro quanto dos outros filhos era considerada impura. Depois de 40 ou 80 dias do nascimento da criança, devia ir a Jerusalém e aí entregar nas mãos do sacerdote o sacrifício prescrito, que consistia para os mais pobres de 2 pombinhas ou de 2 rolas. Segundo a lei do primogênito, entretanto, devia ser resgatado com pagamento por parte do pai de 5 ciclos a qualquer sacerdote em todo o país. Mais uma vez, não parece justificar-se a presença de José e do menino em Jerusalém. E não somente isso, Lucas, no relato, não fala de preço do resgate, mas sim apenas do sacrifício prescrito pela lei da purificação. O que importa, Jesus foi circuncidado e Jesus foi apresentado, sim, no templo em Jerusalém. Jesus é a propriedade de Deus e que está diretamente inserida na sua vontade de salvação. Ele se submete à lei como qualquer outro jovem israelita. Sua subida ao templo para a Páscoa estava incluída na que todo judeu recebia,
a fim de que todo judeu, a partir dos 13 anos, já estivesse habituado a cumprir a obrigação de ir a Jerusalém, ao menos para a festa da Páscoa. E aqui se cumpre, então, quando ali, nos seus 13 anos, Jesus está no templo. Lembra que Maria e José perderam Jesus, estavam procurando, onde o encontraram? No templo, debatendo com os sacerdotes, com os influentes do templo, com as pessoas entendidas da lei, onde todos se maravilhavam do seu conhecimento. O batismo de Jesus. O Filho de Deus se submete a um rito de purificação. O batismo, para o judeu, era algo muito normal, pois era considerado como um ritual, um rito de purificação. Por isso que havia também, em volta do templo, alguns tanques onde as pessoas se lavavam, se purificavam antes de entrar no templo. Nesse caso, quando João Batista batizou Jesus, aconteceu algo fantástico. Nós temos aqui a revelação da Trindade, quando o Espírito Santo aparece em forma de pomba, a voz do Pai soa dizendo: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E ali está então Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A justiça cumprida, a salvação escatológica constitui exatamente a vitória sobre o mal. A purificação do pecado que Jesus veio trazer, vencendo definitivamente Satanás e as suas tentações. O batismo de Cristo é o seu protótipo do batismo cristão. Por que que nós, no cristianismo, apresentamos as pessoas quando nascem? Porque Jesus foi apresentado no templo. Copiamos dele. Por que que nós somos batizados no cristianismo depois de adulto? Baseado em Jesus também. No cristianismo, o batismo tem um significado muito lindo. Ele simboliza deixar a velha vida para trás e ele simboliza iniciar uma nova vida com Cristo. E isso foi baseado no que aconteceu com Jesus. Ainda que nós temos uma diferença da cultura judaica para a cultura cristã, mas nós copiamos isso de Cristo para fazer exatamente o que ele fez também. Seu ministério na Judeia. Depois do batismo, Jesus percorreu toda a extensão do Jordão para o sul e entrou no árido deserto da Judeia, imediatamente a oeste do Mar Morto. Foi aí que passou 40 dias e 40 noites e experimentou a tentação movida por Satanás. Aqui tem algo muito lindo. Primeiro Jesus foi batizado, depois ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E se você quiser um vídeo sobre a tentação de Jesus, eu já tenho esse assunto específico no YouTube, é só você procurar. Aí Jesus volta e inicia seu ministério. Aqui nós aprendemos algo muito lindo também. O que é? Não tentar começar lá de cima. Tentar entrar pelo caminho. Começa do começo. Antes de ministério, tem que vencer Satanás. Tem que vencer a carne. E Jesus fez isso para nos ensinar como é que as coisas funcionam. Como nós devemos agir, por onde começar, para que possamos desempenhar, então, um ministério profundo e com a sua presença. Aí Jesus voltou a Betsaida, onde admitiu os primeiros discípulos. Aí Jesus começou a chamar Filipe, Bartolomeu, André, Pedro. Aí ele começa agora a formar o seu grupo de discípulos, que posteriormente seriam a base do cristianismo. Seu ministério na Galiléia. Depois de ter conquistado seus primeiros discípulos na região de Betsaida, Jesus voltou à Galiléia, onde assistiu uma festa de casamento em Caná, na pequena cidade situada 2 horas pelo mar ao norte de Nazaré. Aí, na presença de sua mãe e discípulos, fez o primeiro milagre, transformando água em vinho. Jesus iniciou seu ministério onde? Num casamento. Aí toda aquela história que havia faltado o vinho, e Jesus vai lá nas talhas de água e transforma a água em vinho. Então ele inicia o seu ministério com esse milagre lindo. E eu acho interessante que é no âmbito conjugal e familiar que Jesus se revela.
Deixando Caná, Jesus, sua mãe e discípulos foram para Cafarnaum, cidade que ficava na curva noroeste do Mar da Galileia, que ia ser a sede da primeira parte de seu ministério. Era a metrópole da região, um centro comercial e industrial e porto de pesca. Então, por 3 anos e meio, Jesus pregou, curou, ressuscitou, libertou vidas. Esse foi o seu ministério enquanto ele viveu aqui na terra. E aí encerra-se então essa parte com a sua entrega. Não é que Jesus foi preso, foi obrigado, ele se entregou. Ele morreu, ressuscitou, está hoje à destra de Deus Pai. O Espírito Santo está conosco na terra e nós estamos continuando nesse caminho e pregando o Evangelho. Concluo dizendo: Jesus decidiu servir. Quando ele tomou a forma humana, não foi algo maravilhoso. Maravilhoso para nós, não para ele. Porque ele deixou os seus atributos para viver uma vida de humildade. E aqui, durante esse tempo, vivendo como humano, ele cumpriu seu ministério, ele revelou o Pai, ele nos mostrou o caminho da eternidade e aqui estamos nós trilhando esse caminho. Espero que você tenha aprendido juntamente comigo que cada vez que eu abro a palavra do Senhor, a minha alma se enriquece com o conhecimento que vem da parte do Senhor. Creio que você será agraciado também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.